Olá, o programa Consciência Espírita volta para você. Você que estava aí zapeando em outros canais, estava andando aí pela internet, captando o nosso programa pela internet, nós estamos aqui hoje falando sobre educação. Veja aí na tela, O Brasil Fugiu da Escola. Esse livro belíssimo de autoria do professor Dr. Sérgio Kodato trata de um assunto muito importante para nós. Se nós não voltarmos os nossos olhos para a educação, nós vamos ficar irremediavelmente para trás. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, precisa se fazer a pátria do Evangelho, se educando. É isso, professor? Eu acho que nós estamos pretendendo sair do nível do discurso e ir para a prática, né? Queria apresentar para você, então, Afonso, algumas das propostas, né, que nós estamos desenvolvendo. A primeira é a seguinte: aproveitando que vão iniciar as aulas, né, recomendaríamos a todas as escolas, diretores e professores que ao início do ano letivo estabelecesse uma discussão e fizesse um contrato com pais e alunos, não é verdade? O processo de educação é um contrato que envolve alguém que busca conhecimento e alguém que oferece um serviço, né? E isso tem que ser regulado por normas. Então, nas escolas onde na primeira semana de aula é discutido um regimento interno, um regulamento dentro de sala de aula e os objetivos maiores do processo pedagógico, né? Você tem que fazer de tudo para os alunos entenderem o que eles estão fazendo lá. Porque um dos grandes problemas é esse: nós estamos diante de um aluno que não vê sentido no que ele está fazendo dentro da escola, né? A grande parte deles. Então, a primeira coisa seria essa. A segunda coisa é que nós defendemos o que chamamos de paradigma ético-estético. O que é isso daí, o paradigma ético-estético, né? O conhecimento não deve ser transmitido só através do verbal, só através da boca, né? Só através do discurso, você entendeu? Então, o conhecimento ele pode ser transmitido também através de atividades artísticas, né? Um desenho coletivo, uma dramatização coletiva, teatro dentro de sala de aula. Nós levamos filmadora para os alunos filmarem e fazerem um vídeo, né? Tudo isso é fator motivador. Nós temos professores de história trabalhando com a questão da discriminação racial e social, né? Você lê a história de Anne Frank, né? Na sala de aula, simulação de tribunais dentro de sala de aula, para os alunos aprenderem a argumentar, né? Então, o paradigma ético-estético é isso. O que é estética? Estética não é só arte. Estética é a forma como nós fazemos as coisas, né? Isso que é importante, fazer as coisas com capricho. E ética, né, que é a questão do senso do coletivo, né? Ninguém produz conhecimento isoladamente, né? Seja o professor, seja o aluno, ele tem que entender que a produção do conhecimento é algo que se dá socialmente e coletivamente. Professor, o senhor está virando a mesa com a sua proposta por um ensino melhor. O senhor é um iconoclasta, é um derrubador de mitos. Quero colocar aqui na mesa, que o senhor vai virar, certamente, mais um mito que talvez nós tenhamos alimentado durante muitos anos, sem nada fazer para superá-lo. Costuma-se dizer, interessa ao governo que a nossa escola seja deficiente, interessa ao establishment, interessa ao Estado que a educação seja deficiente, porque assim nós temos pessoas pouco esclarecidas, que votam mal, votam pela paixão, votam apaixonadamente, movida por sentimentos que são alimentados pela mídia e que, portanto, não há interesse em mudar essa educação para não produzir pessoas inteligentes que vão virar a mesa, conforme o senhor está fazendo aqui hoje. Isso é verdade, na sua opinião, ou é mais um mito, professor? Afonso, todo esse ensino atual, ele foi implantado através do famoso acordo McZeit, né? Que foi feito justamente para reprimir todas as rebeliões estudantis de maio de 68, né?
seja na USP, seja nas universidades. Eu não sei se vocês se lembram, mas na década de 60, mesmo o movimento secundarista era superativo, atuante. Nossa, Você foi, né? Os alunos eram críticos, nós tínhamos grêmios nas escolas, né? Isso é verdade. Então, toda essa reforma universitária foi planejada para praticamente quebrar todo esse movimento crítico, né? E levou o que se chamava de tecnização do ensino. Então, se queria um aluno alienado, né? O lema era esse: universidade, escola não é lugar de fazer política, é lugar de estudar, né? E conseguiram, então, não só um aluno alienado, mas conseguiram desmontar completamente a estrutura do ensino público, na verdade, né? Houve um lento processo de desmonte do ensino público, que culminou com um professor que não pode mais reprovar, não pode mais chamar a atenção do aluno, não tem mais controle sobre a sala de aula, um professor totalmente humilhado e desrespeitado. O professor também largou mão desse aluno, né? Então vivemos hoje um caos, e aquilo que uma francesa chamada Mabion Bonfils vai dizer: vivemos uma escola desencantada. É uma escola que não encanta mais ninguém, né? Quando nós entramos na escola no primeiro ano da escola primária, você entrava com os olhinhos brilhando. Não é verdade? Você tinha encanto pela escola, pela professora, né? E é através desse encanto que se dá o processo de conhecimento. Se o aluno não respeita o professor, se acha que o professor não sabe nada, que o professor é um palhaço, né? Esse aluno não vai aprender nada e ele, na verdade, está dando um tiro no próprio pé. Valorizar o professor é valorizar o aluno? Ah, sem sombra de dúvida, né? E como é que nós vamos valorizar o professor? Aumentando o salário só? Aumentando o salário, mas principalmente, Afonso, eu tenho ido às salas de aula das escolas públicas, as salas de aula continuam as mesmas de 30 anos atrás. Que é um absurdo. Sabe aqueles trabalhinhos de cartolina já tudo amarelado? Aquele negócio colado, lousa e giz. Quer dizer, nossa proposta, Afonso, é essa. Toda a tecnologia, né? O celular, o iPad, o notebook, que maravilharam nossos filhos. A mediação do conhecimento dos nossos filhos modernos é através da tecnologia. Como é que nós vamos impedir que os alunos das classes pobres tenham acesso a essa tecnologia? Aqui nós temos uma biblioteca inteira. Então, né? Quer dizer, nós descobrimos isso, Afonso. Qualquer tecnologia que você leve para a escola, você dá a mensagem para pais e alunos de que você está modernizando a escola e você está preocupado com eles. Se você não moderniza a escola, deixa só grade, cadeado, câmera, eles acham que isso é safadeza, é sacanagem, né? E, portanto, eles vão destruir a escola. Professor Sérgio Codato, no programa Consciência Espírita, falando sobre esse livro belíssimo que está aí. Não é um discurso, é a sala de aula, é o problema, o mal e o remédio. Professor, eu gostaria de fazer um convite aqui de público, até porque fica mais difícil para o senhor recusar, que o senhor voltasse aqui no nosso programa para falar sobre a violência, porque nós estamos chegando no finalzinho e eu gostaria de deixar esse último minuto para que o senhor olhasse para aquela câmera e conversasse com os pais que estão assistindo o nosso programa hoje, mandando o recado do seu coração para eles. Queria dizer aos telespectadores, aos pais que assistem ao Consciência Espírita, que aprendi na China também que o filho, a educação do filho, a instrução do filho, a melhora do filho é a coisa mais importante que pode existir. O pai que trata mal o filho, esse é um pouco ignorante, né? Porque ele, na verdade, está criando um inimigo dentro de casa, entendeu? Então, você tem que não só dar uma força para o seu filho, né? Mas buscar com todos os seus esforços possíveis que ele seja muito melhor que você. Se os filhos forem melhor que os pais, nós vamos ter um mundo melhor, né? Agora, se eu ficar impedindo o crescimento do meu filho, o desenvolvimento do meu filho, tem pais, Afonso, que tem inveja do filho, né?
boicotam o filho, entendeu? Estes pais, sinto muito, mas são um pouco burrinhos, são um pouco ignorantes, entendeu? O negócio é nós apostarmos na capacidade de nossos filhos e alunos, entendeu? Que até que se prove em contrário, são seres criativos e decentes. Você ouviu o recado. O recado do professor Sérgio Kodato, autor do livro Brasil Fugiu da Escola, que vai voltar ao nosso programa. Ele que está à frente do Observatório da Violência de Ribeirão Preto, para falar sobre a violência na sala de aula. Professor, Bom, Deus abençoe. Eu que agradeço. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até o próximo programa. Consciência Espírita deseja a você, a sua família, muita saúde, muita paz, muita alegria. Deus abençoe o seu lar.